Paz do Senhor a todos. Profeta Abel, mais uma vez, este vídeo é direcionado, é uma resposta de um seguidor meu aí do meu canal que fez uma pergunta, né? E como profeta de Deus, estou aqui para responder em nome de Jesus Cristo. A pergunta desse seguidor aí é que, pedindo para me farejar o suposto irmão Eli Soriano, das Filipinas. Todo mundo conhece aí, né, nas redes sociais, conhecido até no mundo todo, né? Eli Soriano, o irmão Eli Soriano das Filipinas. E está aqui a resposta. O irmão Eli Soriano, ele nada mais era, que ele já faleceu, né? Mas ficou a igreja dele, ficou a doutrina dele aí. Então, por isso que esse seguidor, né, do meu canal perguntou, e aqui está a resposta. Ele nada mais era do que mais um falso profeta. Ele nada mais era do que um teólogo. Aquelas respostas, quando ele dizia, pergunte ao irmão Eli Soriano que a Bíblia responde, ele fazia um programa de computador com a Bíblia e ali ele respondia. Este homem não era batizado com o Espírito Santo de Deus. Ele não falava em língua dos anjos. Ele pregava que as línguas eram só no tempo passado, no dia do Pentecoste, que eles falavam na língua das nações. Preste bem atenção. Esta resposta não é só, né, falando a respeito do Eli Soriano, do irmão Eli Soriano das Filipinas, mas serve para muita gente. Porque você vai conhecer toda a doutrina, todo pastor, toda pessoa que pregar, defender que não existe mais língua dos anjos, como muitas que se dizem igreja aí, que era para o tempo do passado que eles falavam na língua das nações. Cada um falava na língua de cada nação. E que não tem língua de anjo, que não tem o dom de língua. Todos são falsos profetas. O irmão Eli Soriano era um teólogo como os demais, que não crê em profecia, que não crê em revelação, que não crê no dom de língua. Então, preste bem atenção, o reino de Deus, o evangelho de Cristo, para você entender. Porque senão você vai dizer assim, ó, vou explicar aqui um detalhe, para vocês não serem enganados com seitas, com falsos profetas, com essas religiões que diz que não tem dom de língua, só porque está tendo muitos imitadores, muitos falando em língua aí que não é de Deus, mas existe o dom de língua, existe o verdadeiro dom de língua. O apóstolo Paulo falou para a igreja de Coríntios, eu falo em língua mais do que todos vós. Ele disse, veja bem que muitos e também o irmão Eli Soriano estava dizendo, explicando aí, que era no tempo do passado, lá do Pentecoste. E como é que o apóstolo Paulo, já mais de 50 anos após a ressurreição de Cristo, né, estava falando em língua dos anjos, profetizando, passando revelações, tinha profetas que revelavam. Todos são falsos profetas. O Eli Soriano é mais um falso profeta, mais um teólogo, faz um programa no computador usando a Bíblia, que baixa na internet, e é muito fácil fazer um programa e fazer a própria Bíblia responder. Mas não tem unção, não tem Espírito Santo, não tem revelação, não tem obediência. Vejam bem que ele faleceu, era um homem novo. Se você estiver sendo útil para Deus aqui na terra, Deus vai te usar muito. Por exemplo, se você tem um carro que é super econômico de gasolina, muito útil para você andar, você vai se desfazer desse carro. Você vai usar ele para sempre, enquanto você tiver vida. Ele morreu jovem. Então ele não estava sendo útil para Deus? Não estava. É um falso profeta, um anticristo. Como muitos que pregam, como todas essas igrejas sensual que diz que não tem batismo com o Espírito Santo, que diz que não tem dom de língua.
São muitas. Presbiteriana, não sei o que, presbiteriana antiga, batista antiga, tudo, todas essas seitas. Não são igrejas, são seitas. São do diabo. O Eli Soriano, respondendo à pergunta do meu seguidor, ele era mais um falso profeta. Não cria em nada na revelação do Espírito Santo. Era 100% teólogo, como muitos, como Silas Malafaia. Igualzinho, não muda nada. Ele tinha por base, para pegar fama, combater contra os que pedem dinheiro. É verdade, isso é pecado, usar o evangelho para pedir dinheiro. Mas ele tinha por base isso para pegar fama, batia sempre na mesma tecla. Não tinha outra doutrina, não sei falar de dízimo, que não pode ter dízimo, que não pode pedir dinheiro. Era só isso que ele pregava. E a Bíblia não se resume só nisso. Cadê a obediência? Ele morreu numa mansão em Santa Catarina. Veja bem que são tão falsos, igual o pessoal da Deus e Amor, que ficavam escondendo a morte dele, de que ele morreu. Homem de Deus não tem isso de ficar escondendo. Provavelmente ele morreu de Covid, porque ele morreu na época do Covid. Mas eu não quero saber, ninguém interessa isso. Ele morreu, mas era um falso profeta. Glória a Deus, aleluia. Não te deixe enganar. A Bíblia diz que se não se encaixar na doutrina de Cristo, é diabólico. Não importa se tinha fama, o que ele fez. Não se encaixa na doutrina de Cristo. Era mais um teólogo, mais um falso profeta. A teologia leva você a ficar ateu e à toa. Portanto, creia, seja batizado com o Espírito Santo, receba o dom de língua, tenha experiência com Deus através da humilhação e da obediência. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Porque se você for soberbo, ele vai te abater. Ele abateu ele. Ele achava que conhecia a Escritura Sagrada, um verdadeiro teólogo. E foi abatido porque Deus abate os soberbos. Mais um anticristo, mais um falso profeta. Está respondida a resposta aí do nosso seguidor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos abundantemente em Cristo Jesus.